E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acessa aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Olá, concurseiro, tudo bem? Como é que vai essa preparação para esse concurso que você está aí a todo vapor estudando? Pois bem, cheguei mais uma vez para te ajudar, para te auxiliar nessa caminhada em língua portuguesa. E hoje nós iremos trabalhar um conteúdo muito sólido, mas também muito simples. Por quê? Porque trabalhar classes gramaticais, tá? As classes gramaticais é basicamente trabalhar o que nós chamamos de morfologia. E aí, você talvez lembre aí do seu sexto ano, sétimo, oitavo, e por que não Fundamental 2, quando você trabalhou, né, aí com Fundamental 1 juntinho, a ideia das classes gramaticais, que seriam os aspectos morfológicos. E todo concurso cai aquela questãozinha perguntando se aquela palavra necessariamente, qual é a classe gramatical dela. Se ela é um substantivo, um adjetivo, uma interjeição, uma conjunção, um pronome ou até mesmo a classe gramatical mais temida, que seriam os verbos, né? Eu sei que você tem aí aquela ideia de que o verbo é uma classe gramatical muito difícil de se conhecer, de se estudar, porque tem aí, na verdade, várias flexões, várias situações que os verbos necessariamente podem admitir, ok? Mas deixa eu te dizer uma coisa, me dê essa mãozinha, porque hoje, tá, a partir de agora, você vai aprender definitivamente como reconhecer as classes gramaticais dentro de orações e assim por diante. Então, neste nosso percurso, nós iremos dividir as classes gramaticais, tá, em várias aulas, parte 1, parte 2, parte 3, mas as 10 classes serão estudadas por nós a partir de agora. Então, seja bem-vindo a mais uma aula do Dimensão Pro, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Sem mais delongas, vamos lá? Vamos começar pela nossa primeira classe gramatical, que aparece aí na sua tela, que é o substantivo. Okay? Do que se trata o substantivo? Por muito tempo as pessoas diziam, o substantivo é a palavra que nomeia os seres. E não se faça necessariamente de, vamos dizer que, menos informativo, porque você apenas soube que era a palavra que nomeava os seres. Porque realmente os substantivos são palavras que nomeiam os seres. Mas, por outro lado, você pode parar para observar que a própria palavra substantivo já é o próprio nome, né? A própria palavra substantivo já é a própria nomeação. Então, em linhas gerais, a gramática normativa que você está estudando vai trazer a seguinte informação, de que os substantivos são palavras que nomeiam os seres. Porém, em linhas gerais, tá? Nós vamos dizer que o substantivo é toda e qualquer nomeação. Até mesmo aquelas situações meio que corriqueiras, é que a gente diz assim, poxa, eu não sei a palavra que corresponde a isso aqui. E a gente fala, por exemplo, expressões como negócio, breguesso, né, breguináita, a depender da sua região aí, a depender da variação linguística de onde você está me ouvindo, você sabe muito bem quais são as palavras que você utiliza para designar outras coisas, né, que necessariamente não sabe ou esqueceu naquele momento de pronúncia ou de escrita mesmo, tá bem? Então, os substantivos, em suma, vão ser todas aquelas palavras que nomeiam os seres, tá? E isso inclui, gente, o que a gente chama de nomes de pessoas, de lugares, instituições, grupos, além de nomes, inclusive, de quê? De estados, sentimentos, sensações, tá? Então, tudo que nomeia os seres a gente chama de substantivo. Por exemplo, pensemos em nome de pessoas. Eu tenho o seguinte, ó. Mafalda, que está aqui do lado, que é uma personagem criada por Quino. Quino, que era considerado cartunista de língua espanhola, mas famoso e traduzido do mundo. Então, observe as palavras destacadas. Mafalda, né? Personagem, Quino, cartunista, língua e mundo.
Observe que as palavras que estão destacadas, todas se traduzem aí morfologicamente como substantivos, porque elas nomeiam algo. Né? Mafalda, que é personagem, Quino, que é o autor de Mafalda, cartunista, que é justamente a profissão que ele exerce, língua, que é a nomeação de algumas das situações que nós podemos ter por aí afora, e mundo, que também seria justamente a correspondência do que seria onde nós existimos, onde nós vivemos, e assim por diante, tá bem? Então, os substantivos também podem ser nomes de lugares, cidades, estados, países, mapa mundi. Quem nunca estudou em geografia aí, no tempo escolar, o que seria justamente esse mapa mundi, né? Então, mapa mundi é o nome de lugar. E também podem ser nomes de instituições. ONU, escola, olha aqui as ilustrações que representam, inclusive, essas duas situações. Uma escola, né? Uma sala de aula e a sede da ONU, mas são instituições, ok? Assim também como os substantivos podem determinar os sentimentos e emoções. Emoções e sentimentos, as quais nós temos diariamente. Todos os dias nós temos emoções. Sejam elas positivas, sejam elas negativas, mas nós temos emoções, tá? E essas personagens aí, elas representam muito bem, ilustram, né, para você um pouco desses sentimentos e dessas emoções que nós temos todos os dias. Ó, raiva, medo, tristeza, alegria, afeto, saudade, ok? Então percebam que todas essas, né, todas elas aí, falam, né, a respeito do que nós chamamos de sentimentos e emoções, mas são palavras que expressam essas circunstâncias, tá bem? E aí, sabendo do que seria um substantivo, qual é a funcionalidade dele, como é que ele ocorre, o que ele faz, né, e assim por diante, nós precisamos entender a classificação. Em linhas gerais, nós vamos dizer que os substantivos eles podem ser classificados como substantivos simples e substantivos compostos, tá? Um substantivo simples é aquele formado apenas por uma única palavra, tá? Em outras situações, você também pode encontrar, só voltar aqui um pouco. Em outras situações, você também pode encontrar que o substantivo ele pode ser classificado assim, dessa forma, pela ideia, ok? Pela razão de ser também feito, estabelecido por apenas um radical, ok? Um radical apenas. E aí, vamos lá? Se a gente voltar aqui, ó. Substantivo simples, um radical apenas. Papel, pedra, tesoura. Já os substantivos compostos são aqueles que eu posso utilizar dois radicais necessariamente. E que esses radicais eles podem vir separados por hífen ou sem hífen, tá? Ou com hífen ou sem hífen. Então, ó, guarda-chuva, beija-flor, guarda-sol. Esses substantivos eles são compostos porque eles expressam, né, uma única ideia, mas para que eu expresse essa única ideia, eu preciso aí, de fato, de dois vocábulos, de duas palavras que correspondem a isso. Então, sejam elas separadas por hífen ou não. Por exemplo, pensemos na palavra passatempo. A palavra passatempo, por sua vez, ela vai trazer essa circunstância, né? Essa divisão aí que a gente pode ter, né? De duas palavras, mas as ideias elas se congruem, né? Elas são convergentes aí e uma única palavra corresponde a isso, tá bem? Já os substantivos primitivos, né? Como o próprio nome diz aqui, ó, primitivo é aquele que é, na verdade, aí classificado como o substantivo que vai dar origem a outras palavras. Tá? É o substantivo, vamos dizer em linhas gerais, de original. É ele quem vai dar origem a outras palavras. Árvore, carta, pedra. Perceba que na família de palavras, a palavra pedra, eu posso ter pedra, mas posso ter pedreira, posso ter pedregulho, não é isso? Entre outras palavras. Então, a palavra árvore, a palavra carta e a palavra pedra se classificam aí necessariamente como substantivos primitivos. Mas eu poderia tirar desses substantivos primitivos, aqui do lado, como eu mostro para você, os substantivos classificados como derivados. Arvoredo, carteiro, pedregulho. Tá? Então, observem que todas essas palavras, ó, o arvoredo vem lá da árvore, o carteiro vem da carta e o pedregulho
que vem da pedra. Então, esses substantivos que são derivados, eles se originam nos substantivos primitivos. Então, em linhas gerais, classifique sempre o substantivo da seguinte maneira: ele pode ser simples ou composto, primitivo ou derivado. Se ele é simples, ele apresenta apenas um único radical, uma única palavra. Se ele é composto, ele apresenta mais de uma palavra. E se ele é primitivo, ele vai apresentar uma palavra que vai dar origem a outras, que vão ser chamados aí de substantivos derivados, tá bem? Uma outra classificação que a gente precisa ficar muito atento dentro dos substantivos é a ideia de que ele pode ser concreto ou abstrato. Se você parar para observar, existem palavras ao nosso redor que são muito concretas, né? E muito abstratas também. Quando eu falo de palavras na ideia de serem concretas, são palavras que realmente são substantivos que eu posso ver, né? Tocar, né? Sentir. As sensações, na verdade, estão aí atreladas a eles, né? E assim por diante. Então, quando eu me refiro a um substantivo concreto, são os substantivos que realmente podem ser vistos, tocados, ou que, inclusive, a nossa imaginação permite fazer uma imagem dele. Tá? Então, vamos pensar em um personagem folclórico como o personagem do Saci, né? O Saci, por sua vez, por exemplo, é uma personagem que necessariamente está no nosso imagético, mas ela existe. É uma personagem que está no nosso imagético, mas ela é concreta. Então, trata-se de um substantivo concreto. Assim como as palavras que nós vimos há pouco mencionadas, como árvore, carta e pedra. Eu posso tocar a árvore, posso vê-la, assim como posso ver e tocar a carta, assim também como posso ver e tocar a pedra, entre outros substantivos. Já os substantivos abstratos, eles não podem ser vistos, né? Não podem ser tocados e nem muito menos imaginados, tá bem? Muito menos imaginados. Então, como exemplo, ó, honestidade, atenção, amor. Olha, eu sei que a honestidade é uma característica, né, de alguém também, né? Então, honestidade é um substantivo, mas se eu digo que esta pessoa ela é honesta, honesto já vai ser o meu adjetivo, não é isso? E eu tenho a noção disso. A palavra atenção, por sua vez, também entra nesse perímetro, vamos dizer assim. Assim também como a palavra amor. Tá bem? Então, não pode ser visto, tocado, nem imaginado. Então, esses substantivos são classificados como substantivos concretos, né, e abstratos dessa natureza. Ou seja, abstrato e concreto, cuidado para não confundir aí na hora de resolver uma questão. Outros substantivos que também podem exercer e podem, né, existir, vamos dizer assim, são os substantivos comum, ok? E os substantivos classificados também como abstratos, né? Ou próprios. Próprios. Por exemplo, árvore, carta e pedra são comuns, ok? Mas perceba que Brasil, Cuba, Argentina, Quênia e Mafalda são próprios, né? Nomes de pessoas, nomes de lugares e assim por diante. Já os substantivos coletivos são aquelas palavras, na verdade, aí que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie, tá bem? Então, se você parar para observar, o nosso conjunto de letras, ele é denominado e chamado de quê? De alfabeto, ok? Olha aí, o alfabeto é o conjunto de letras, então é um substantivo coletivo. Olha, eu tenho aí vários lobos, não é? Então eu tenho uma matilha. Então o coletivo, substantivo coletivo aí, coletivo de lobos é chamado de matilha. Sempre a gente vai falar que os substantivos coletivos vão ser aqueles que vão trazer um agrupamento de seres da mesma espécie. Esses seres podem ser reais, podem ser seres irreais, né? Então, trata-se de um agrupamento. Já as flexões, né? Como é que eu determino, classifico as flexões dos substantivos? Os substantivos podem se flexionar? Sim. Eu tenho flexões no substantivo que emitem a ideia do gênero, masculino ou feminino, não é, gente? O livro, a máquina. Observem aqui, livro é uma palavra masculina. Máquina é uma palavra feminina. Eu não digo o máquina, eu digo a máquina. Eu não digo a livro, eu digo o livro. Então, trata-se aí de uma flexão de gênero
masculino e feminino. Uma outra flexão que nós podemos ter dos substantivos trata-se da ideia de número. Eu posso ter os substantivos sendo classificados aí, flexionados, com o número singular e com o número plural. Tá? Geralmente, o número singular de um substantivo a gente dá a partir do acréscimo da letra S. Então, se eu acrescento a letra S, necessariamente eu tenho uma flexão de um plural. Se eu tenho apenas a palavra como livro, sem o S, eu tenho uma flexão de singular. E quanto ao grau, né? Lembre-se que os substantivos eles podem ser flexionados aí em 3 situações. Eu posso ter o substantivo flexionado na ideia do gênero, masculino e feminino, na ideia do que nós chamamos de número singular e plural, e o grau. Quanto aos graus, os substantivos eles podem ser classificados como grau analítico, que é aquele normalmente que vem acompanhado com um adjetivo que indica uma grandeza, né? Por exemplo, beijo grande. Esse é um grau analítico, porque, olha, se você parar para observar, a palavra beijo está aqui, ok? E a ela eu apenas acrescentei a palavra grande. Mas, olha, eu não tenho eu poderia dizer beijão, não era isso? Beijinho, né? E assim por diante. Mas esse grau, quando eu não aumento a própria palavra e ela não sofre uma flexão, tá? Automaticamente eu chamo de grau aumentativo. Caso a palavra sofresse uma flexão, como beijão, beijinho, automaticamente eu teria o que eu chamo de uma outra flexão, que não seria o grau aumentativo. O outro grau que existe no grau aumentativo é o grau sintético, que foi isso que eu acabei de falar. Beijão. O que eu acrescentei aqui? Eu acrescentei, olha, nitidamente a expressão ão, ok? Então, é acrescido, na verdade, é o substantivo, um sufixo indicador de aumento, tá? Beijão. Então, esse ão aqui, gente, ele se classifica como o quê? Como um sufixo aumentativo, mas é um grau aumentativo sintético. Então, toda vez que você quiser trazer o grau aumentativo analítico, utilize as palavras que indicam noção de grandeza, como grande, pequeno, ok? Mas se você necessariamente quiser fazer uso da palavra no grau sintético, então pense, né, sempre aí no sufixo indicador de aumento. Já o grau diminutivo dos substantivos, né, eles podem ser também classificados como grau diminutivos analíticos e sintéticos. Toda vez que a gente tiver o grau analítico, é porque, na verdade, ele vem acompanhado de um adjetivo que traz a ideia, né, de pequenez. Então, mala pequena, né? Ó, mala pequena. Mala apenas é uma coisa. Mas quando eu acrescento o pequena, eu digo mala pequena, por sua, né, espessura aqui, por sua ideologia, eu vou dizer que a pequena vai caracterizar, na verdade, a ideia da mala. Então, me traz a noção de que essa mala não é uma mala grandiosa, não é uma mala grande, ela é uma mala pequena. Já se eu quero trazer o diminutivo da palavra mala, eu vou fazer uso da malinha. Ou seja, nós vamos fazer uso da mesma regra mencionada há poucos momentos. Tá? Ou seja, eu vou precisar fazer uso do acréscimo de um sufixo indicador também de diminuição. Então, nunca esqueça, no grau aumentativo, ou eu tenho um grau aumentativo analítico, que é quando eu acrescento uma palavra que indica grandeza, e no grau sintético, tá? Da ideia do grau realmente, a gente vai trazer a mesma ideia, que é o que a gente chama do acréscimo de um sufixo, tá bem? Então, nunca esqueça. Saindo dessa ideia do que a gente chama de classificação dos substantivos de uma forma muito simplória, a gente chega em uma outra vertente que muitos concursos também fazem uso, tá? Que é a diferença do substantivo uniforme e o substantivo biforme, ok? E aí, existem substantivos que são chamados de uniformes, ó, pelo próprio nome, só tem uma única forma, tá, gente? Então, substantivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma única forma de nos pronunciarmos e dizermos, de fazermos referência àquele ser, ok? Então, a esses substantivos classificados como uniforme, tá? Nós vamos dizer que esta palavra, ela tanto vai equivaler para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, os substantivos epicenos. O que é que eles são? Eles trazem aí a ideia
não é? De alguns animais que nós, por exemplo, não conseguimos trazer um feminino para esse animal com a outra palavra. Tá? Então, a gente vai utilizar sempre as expressões macho ou fêmea. Tá? Por exemplo, cobra macho, cobra fêmea. Peixe macho, peixe fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Você não tem cobra e cobro. Ou será que você já ouviu alguém falar por aí que existiria a palavra cobro? Né? Ah, cobra é feminino, cobra é masculino. Não, cobro a gente usa para o verbo cobrar. Tá? Eu cobro, na primeira pessoa do singular. Mas peixe, eu tenho peixe, tenho peixa. Tenho peixe, eu tenho peixe, não tenho peixe, não tenho peixa. Então é peixe macho, peixe fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Não existe jacaroa. No tempo das eleições foi muito comum aí as pessoas fazerem crítica a um dos candidatos, né, à presidência da República, e aí começaram a fazer uso do vocábulo jacaroa, coisa que não existe. Tá? É algo inexistente dentro da língua portuguesa. Então, quando eu digo cobra macho, cobra fêmea, peixe macho, peixe fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, eu faço uso dos substantivos uniformes. São aqueles que fazem uso, né, trazem aí para a gente uma única forma de pronunciar esse mesmo substantivo, essa mesma ideia, né, que nós chamamos necessariamente de animais, ok? Por outro lado, existe também os substantivos uniformes, também chamados de sobrecomuns. Não só os animais irracionais, né, que trazem aí, que traduzem, trazem essa característica, mas também os animais racionais, que somos nós, seres humanos. E aí, a esses substantivos uniformes, nessas palavras que nós temos a nos referir no cotidiano, ou em qualquer uma das situações na escrita ou na oralidade, nós vamos chamar que esses substantivos de uniformes são chamados de sobrecomuns. E por que sobrecomuns? Porque necessariamente eles vão fazer uso aí para os dois gêneros. São sobrecomuns. Designam pessoas e utilizam-se para os dois gêneros. Lembrando, os nossos dois gêneros são chamados de quê? Masculino e feminino. Vamos aos exemplos. Por exemplo, a criança, eu não digo o crianço, digo, imaginem a aberração que seria se nós tivéssemos o criança. Eu digo a criança, seja ela do gênero masculino ou do gênero feminino. Né? O indivíduo, eu digo a indivídua. Não existe, né, minha gente? A indivídua, então seria também uma aberração. A vítima, eu digo o vítimo para o masculino e a vítima para o feminino? Não, é claro que não. Então isso me prova, isso significa dizer que a expressão a vítima e a expressão o indivíduo e que a expressão a criança sintetizam aí a ideia dos dois gêneros, masculino e feminino, por isso são classificados como substantivos uniformes sobrecomuns, ou seja, podem ser utilizados para os dois gêneros e designam pessoas. Outro tipo de substantivo uniforme são os comuns de dois gêneros, também. E aí a distinção se dá por meio de um artigo, um adjetivo ou um pronome que esteja próximo aí a esse substantivo. Vale ressaltar, é preciso deixar em caráter de observação para cada um de vocês, que a ideia do artigo, do adjetivo e do pronome, né, são ideias muito concatenadas ao substantivo. Por quê? Você aprenderá em outras aulas que tanto os adjetivos, né, os artigos, os pronomes, vão ser palavras classificadas de determinantes. Por que determinantes? Porque são palavras que sempre virão próximas a um substantivo. São palavras que determinam esse substantivo em gênero, número e grau. Então, quando você chegar lá para estudar a ideia de concordância nominal, nunca esqueça daquela regra geral. E só fazendo um parênteses aqui para a gente, né, as regras gerais de todas as concordâncias determinam as demais. E aí a regra geral da concordância nominal afirma que todo substantivo ele é determinado, né? Ou seja, a concordância sempre acontecerá junto com o substantivo e seus determinantes. Então, comum de dois gêneros, aquele substantivo que vai sempre ser designado, sempre vai ser mostrado a partir do contexto que será aí classificado como artigos, adjetivos ou pronomes próximos a eles, tá? Olha só, eu digo o motorista, mas eu também tenho a motorista. Então percebam que o substantivo motorista
é um substantivo que se atém aí a duas situações, ao masculino e ao feminino. E quem determina isto é a presença deste artigo, ok? Então isso me prova a teoria de que todos os artigos virão sempre próximos a um substantivo, ok? Então, aqui, ó, o motorista, a motorista. Eu tenho um substantivo que é comum de dois gêneros. Eu não tenho, na verdade, um substantivo de apenas um gênero para designar os dois gêneros. Eu tenho um substantivo que admite na frente dele artigos que possibilitem aí trazer essa ideia do masculino e do feminino. A mesma coisa acontece em meu e minha colega. Percebam que a palavra colega é um substantivo comum de dois gêneros. Eu posso dizer meu colega, mas também posso dizer minha colega. E o que vai mudar necessariamente é a presença do pronome que eu coloco, né, de forma antecessora. Aquele estudante, aquela estudante. Também são duas situações, ok? Frasais aqui, ó. Quando eu digo que é aquele estudante, eu me refiro ao gênero masculino. E quando eu digo que é aquela estudante, eu me refiro ao gênero classificado como o quê? Feminino. Então, isso me prova necessariamente que esses, né, substantivos aqui uniformes, são substantivos comuns de dois gêneros, estão dentro da língua portuguesa e precisam ser respeitados. Né, coisas que, na verdade, muitas pessoas não fazem. Ok? Já a flexão de número dentro dos substantivos é aquela flexão que vai indicar quantas vezes eu tenho aquela situação, aquele ser. Né? E aí, dentro do número, a gente sabe muito bem que existe a ideia de singular e a ideia de plural. Só que existe uma confusão, vamos dizer assim, quando nós chegamos na ideia do plural dos substantivos compostos. Ok? E aí, como é que eu faço o plural do substantivo quando ele é composto? Quando o substantivo é simples, é mais fácil de se fazer o plural porque nós acrescentamos apenas a letra S, ok? Mas quando o substantivo é composto, né, tardio aí necessariamente, nós precisamos seguir alguns parâmetros, os quais eu mencionarei para você agora. Então, flexionam-se os dois elementos quando formados, né, de quê? Vamos lá. Nós vamos sempre flexionar os dois substantivos, tá? Todas as vezes que nós tivermos isso aqui, ó, os dois elementos. Por exemplo, couve-flor, couves-flores. Por que é que o plural de couve-flor é couves-flores? É simples, porque eu tenho um substantivo mais substantivo. Olha, nitidamente a palavra couve é um substantivo e a palavra flores também é um substantivo. Então isso me permite dizer que os dois podem se flexionar. Elias, mas se for um substantivo mais um adjetivo, e aí, quem vai se flexionar? É o primeiro elemento? Ó, nunca esqueça, primeiro elemento ou é o segundo elemento? Flexionam-se os dois, ok? Toda vez que eu tiver substantivo mais adjetivo, também flexionam-se os dois, que é o caso aqui, ó, da palavra amor perfeito. Trata-se de um substantivo composto. Mas olha, substantivo aqui, amor é substantivo, não é isso? E perfeito é um adjetivo, porque qualifica a palavra amor, ok? É um adjetivo. Então, quem vai selecionar? Os dois, querido, tá? Querido e querida que está aí nos assistindo de casa neste momento. Mas, se porventura eu tiver o inverso, um adjetivo anteposto ao substantivo, quem se flexionará? Quem se flexionará? Os dois. Tá? Então, quando eu digo gentil homem, percebam que gentil é um adjetivo, é uma qualidade. E homem é o que, gente? É um substantivo. Quem vai se flexionar? Os dois. Então, o plural de gentil homem será gentis homens. Mas, e aí, como é que eu faço com dias de semana, que é necessariamente quando eu tenho um numeral, tá? E um substantivo? Quem é que vai se flexionar? É o primeiro elemento ou é o segundo elemento? Eu já escutei tantas pessoas trazendo esse erro dos dias da semana, gente. Pelo amor de Deus, não caia nessa, né, nessa casca de banana muito comum, porque não é quintas-feira, não é quinta-feiras, é quintas-feiras, ok? Ou seja, eu tenho no primeiro elemento um numeral, né, quinta, numeral ordinal aí, e na sequência eu tenho feira, que é um substantivo. Então, numeral mais substantivo, como é que se flexiona? Os dois elementos flexionam. Então, nunca esqueça.
Você sempre vai flexionar os dois elementos todas as vezes, aqui nesse plural dos substantivos compostos aí, você tiver substantivo mais substantivo, substantivo adjetivo, adjetivo substantivo, e numeral e substantivo. E isso é muito comum, é muito corriqueiro acontecer e, por exemplo, aí em sua prova, porque é muito, vamos dizer, é muito frágil, né, do estudante brasileiro, do concurseiro, esquecer uma regra como essa. Tá? E você precisa estar mais que preparado para qualquer banca que seja que esteja à sua frente. Então nunca esqueça, flexione sempre os dois elementos, tá bem? Todas as vezes em um desses casos aí. Por outro lado, você também só vai flexionar o segundo elemento, tá? A segunda palavra, todas as vezes que o substantivo for formado, né, de forma composta aí, por essas razões. Por exemplo, verbo mais substantivo. Eu tenho um verbo mais um substantivo. Então, olha, eu só flexiono o segundo elemento, tá bem? Vamos lá mais uma vez, ó. Primeiro elemento, segundo elemento. Primeiro elemento, segundo elemento. Ok? Então, perceba, verbo mais substantivo, guarda-roupa. O plural de guarda-roupa, tem muita gente que diz assim, é guardas-roupas. Eu preciso comprar para minha nova casa 3 guardas-roupas. Errado, você mentiu. Você não precisa comprar 3 guardas-roupas, você precisa comprar 3 guarda-roupas. O plural de guarda-roupa é guarda-roupas. Por que, Elias? É simples. O primeiro elemento é um verbo, o segundo elemento é um substantivo. Todas as vezes que o primeiro elemento for um verbo e o segundo for um substantivo, você flexionará, tá, o segundo elemento. Seria roupas. Palavra invariável, mas palavra invariável, ok? Palavra invariável, mas palavra invariável. A mesma coisa. Alto, alto, falante, ok? Altos, falantes, é assim? Não. Alto-falantes. O segundo elemento, ex flexiona. E com palavras repetidas, tá? Ou imitativas, palavras que se repetem, ou que são também chamadas, classificadas dessa natureza, você também vai flexionar apenas o segundo elemento, tá? É interessante que lá em crase, né, a gente entende assim que com palavras repetidas não se deve crasear, né? Nós não craseamos quando as palavras elas são repetidas. Mas nós podemos colocar um plural nessas palavras. Com palavras repetidas nós não craseamos, mas nós podemos sim, ok, trazermos aí essa ideia de um plural, ok? E em palavras repetidas, você vai sempre pluralizar o segundo elemento, ou seja, reco-reco não seria recos-recos, seria reco-recos, ou seja, apenas o segundo elemento que será pluralizado. Saindo de substantivo, nós chegaremos agora em artigo, a nossa segunda classe gramatical desta aula, ok? E aí, por que o artigo vem próximozinho aí do substantivo? É simples. Os artigos vão ser palavras que acompanham o substantivo. E por esta razão, por acompanhar o substantivo, nós vamos dizer, ok, que esses artigos, né, serão próximos. Lembra que eu disse há poucos minutos para você que os artigos vão ser palavras classificadas como determinantes, ok? E vão ser classificadas como determinantes que vem próximo, né, necessariamente aí, a este substantivo. Então, né, o artigo é também uma palavra que vai variar em gênero e número, né, de acordo com o substantivo aí que se refere, tranquilamente. Ele também vai exercer a função sintática de adjunto ad nominal, né, isso para a sintaxe, tá bem? Lá na sintaxe, o artigo vai ter essa funcionalidadezinha aí. Né? Então, ele varia em gênero e número, só não temos grau. Nós não vamos ter grau para os artigos, ok? Mas ele também vai exercer uma função sintática, que é a de adjunto ad nominal. Como é que eu classifico esses artigos? Eles podem ser classificados, tá, como artigos definidos e indefinidos. Nós vamos dizer que são definidos aqueles artigos que aí definem, individualizam, particularizam, tá? Também tragam a ideia de definidos como particularizar, tá? Como a ideia de particularizam de forma precisa, ok? Os substantivos. Quem são eles? O, a, os, as, ok?
Então, esses são os artigos classificados como definidos. Por exemplo, o nome da Rosa Umberto Eco. Olha aí, para quem já fez a leitura desse livro, tá? Mas vejam, o nome da Rosa. Vejam que eu estou determinando esse nome, não é? Então, olha o emprego do artigo aí definido. Anne Frank, não é? Anne Frank, Frank. Quem nunca leu este livro, quem nunca assistiu a este filme, tá? O Diário de Anne Frank. Então, olha, Anne Frank, desculpa a pronúncia. Mas Anne Frank ou Anne Frank, tá? Então, o diário, não é qualquer diário, é o Diário de Anne Frank. Ok? O Menino do Pijama Listrado. E aí, quem nunca assistiu a esse filme, que, né, trata-se também de uma obra literária, de um livro. Então, percebam que, ó, o Menino do Pijama Listrado. Não estou dizendo que é qualquer menino, estou dizendo que é o menino. Então, perceba que o emprego do artigo, né, aí ele foi muito feliz, né, em seu emprego. Já os artigos definidos, tá? Olha só, presta atenção. Voltando aqui, ó. A prova de biologia estava bem acessível. É a prova, gente. Não é uma prova de biologia. Conquistamos o prêmio. Não é qualquer prêmio, é o prêmio. E as questões 3 e 4 da prova foram anuladas. Não foram quaisquer questões, foram as questões 3 e 4. Ok? Os artigos definidos, né? Eles podem variar de gênero e número, como eu já havia falado para vocês, ok? E fazem referência ao substantivo. O artigo definido o, ele está no gênero masculino, está no singular. O artigo definido a está no feminino e está no singular. O artigo definido os está no masculino, plural, e o artigo definido as está no feminino, plural. Isso me prova necessariamente a ideia de que, né, os artigos definidos eles são essenciais para a nossa língua portuguesa. Mas existem outros artigos também muito louváveis, que são os artigos indefinidos, ok? O que é que se trata desses artigos indefinidos? Eles determinam de maneira muito vaga, indeterminada ou imprecisa. Tá? Eles deixam a ideia vamos dizer que uma lacuna semântica, vamos dizer que eles vão deixar a ideia um pouco vaga, imprecisa, tá? Esses são os artigos indefinidos. Por exemplo, quem são eles? Uns, uma, umas. Tá? Então, esses artigos indefinidos aí deixam informação vaga, informação imprecisa. É sempre quando eu quero indeterminar alguém, tá bem? Então, nunca esqueçam. Se eu quero indefinir, eu quero trazer a ideia de indeterminação. Inclusive, nós, né, vamos encontrar essa ideia de indeterminação lá nos tipos de sujeito também. Por exemplo, uma breve história de humanidade. Veja que nesse livro aqui, ó, uma breve história, ok? Eu não tenho a breve história, eu tenho uma breve história. Isso significa dizer que existem outras histórias de humanidade. Então, esse artigo 1 aí, ele deixa a informação vaga e imprecisa. Um esqueleto e outras histórias. Machado de Assis. Quem nunca fez a leitura, né, de Machado, quem nunca bebeu em Machado de Assis, é que atira a primeira pedra. Mas aqui eu tenho, ó, um esqueleto. Né? Então, esse um esqueleto, né, queridos e queridas, ele deixa indeterminado, né, de forma vaga, indefinida, né, quem é aí esse esqueleto. Mas é um esqueleto, gente. Trata-se de um esqueleto. Então, utilização dos pronomes dos artigos indefinidos. Olha só. Um dia conheceremos aquele lugar. Um dia, mas esse dia está exatamente aqui descrito? Não, é um dia. Trata-se de um dia. Uma tarde saímos para dançar. Uma certa tarde, né? Uma certa tarde, não tenho a quem me referir. Convidamos para a festa uns amigos. Eu sei quem são esses amigos. Ou a informação fica indefinida. Indefinida, não é isso? Comprei umas tortinhas. Comprei umas tortinhas. Eu sei quantas tortinhas eu comprei exatamente. Eu não tenho uma precisão da informação. Então, isso me permite afirmar que esses umas tortinhas aí equivalem a algumas tortinhas, né? Quaisquer tortinhas. Enfim, a informação ela é indefinida, ela é vaga. E aí, nunca esqueçam que os artigos indefinidos, eles também, né, podem se flexionar em gênero e número,
e o artigo um está no masculino, singular. O uma está no feminino, singular. O uns refere-se ao masculino, plural, e o umas ao feminino, plural. Ok? Nunca esqueça isso. Agora, vale salientar também, é preciso ressaltar, que os artigos eles podem ser combinados também com as preposições. Tá bem? Então, ó, a, os, as. Então, eu tenho o ao, o a, com acento indicador da crase, o aos e o as. De mais o, dó, de mais a, dá, de mais os, dós, de mais as, das. Em mais o, nó, em mais a, na. Em mais o, em mais os, nos. Né? Então, em mais as, nas. O, mais o, mas por, pelo. A, mas por, pela. Os, mas por, pelos. As, mas por, pelas. E eu também posso ter as outras contrações, né, as outras combinações, que seriam num, numa, ok? Dum ou duma, ok? Que também são, de fato, situações muito louváveis, tá bem? Então, por exemplo, vamos ver aqui como é que a gente trabalha isso. Miguelito é a inocência personificada, alguém sempre em busca de compreender o mundo que o cerca e admirado pelas contradições existentes e não sabe explicar. Surge repentinamente na praia durante uma viagem de férias. Miguelito, excelente personagem, né, gente? Mas, Miguelito é a. Veja que o artigo definido está aí de forma muito clara. Compreender o mundo. Artigo definido mais uma vez. Eu tenho também aqui, que o cerca e admirado pelas. Por mais as é contração e tem artigo aí dentro. Surge repentinamente na, em mais a, ok? Praia durante uma viagem. Então, por onde nós escrevemos com os artigos, né? Que aí são palavras detentoras desses substantivos. Então, isso me permite afirmar, ok? Que o na, que o uma, que o pelas, que o Miguelito, aliás, que o o, né? Que o a ali também, junto com as suas contrações e combinações, equivalem aí a sempre serem palavras próximas aos substantivos. E olha só, é importantíssimo que o conjunto de seres, que você saiba, que o conjunto de seres ou uma espécie inteira, né? Por exemplo, o homem é imortal. Veja que é o homem. Veja a importância do artigo. Não é qualquer pessoa, é o homem. O brasileiro, eu estou trazendo a ideia de coletividade, porque é como se eu dissesse, ela é a professora, ela é uma professora, ok? São coisas bem distintas. Ela é a professora, a melhor professora. Ela é uma professora, ela é qualquer professora, tá bem? Cuidado também, porque os artigos eles podem ser recursos expressivos. Por exemplo, foi um presente ler este texto, né? Foi um presente. Então veja que ele está determinando, querendo ou não, mas ele é um artigo indefinido. Pode acontecer. A comemoração estava uma delícia. Então veja que eu estou trazendo aqui como recurso expressivo. Não estou dizendo que é qualquer delícia, estou dizendo que foi muito boa, foi uma delícia, foi maravilhosa e assim por diante. E não esqueça também com essa ideia do ambos os, ambos as, ambas as, todos os e todas as. Então, deve sempre haver a colocação de artigo para acompanhar essas expressões, minha gente, tá? Desde que haja o substantivo posterior. Então, ambos os modelos, ambas as professoras, né? E tem gente que não diz, né? Tem gente que não usa, a gente faz ambas professoras, não, ambas, ok? Os, né? Ambas as meninas, ambas as professoras, ambos os professores. Eu preciso colocar o artigo sempre que vier substantivo depois. E deixa eu te dar uma dica de cinema aí que fala um pouquinho sobre isso, né, com uma ideia de gênero, número, grau, e tudo que a gente viu nessa aula de hoje tá, sobre substantivos e artigos. Esses dois filmes aqui, Somos Todos Iguais, tá, e Penélope Cruz. Tá? Todos já sabem
Ou seja, um filme de muito, mas de muito respeito, que abordam essas duas situações, ok? Espero você na próxima aula aí. Ah, gente, antes que eu esqueça, né, há uma coleção também aí que são os melhores filmes de todos os tempos, né, que também traduzem um pouco sobre isso, né, dos artigos, do emprego dos artigos. Ok? Espero você, inclusive, na próxima aula, para a gente começar a conversar aí sobre uma nova classe gramatical, ok? Até mais!